Boa tarde, de novo. Tenho o gosto de apresentar o professor José Camões, investigador principal da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leciona no programa de pós-graduação em estudos de teatro, mestrado e doutoramento. No Centro de Estudos de Teatro, desenvolve trabalho sobre a história do teatro em Portugal, estudos comparatistas do teatro ibérico do século de ouro e edição de teatro clássico português, produzindo ferramentas digitais para estas áreas de estudo. A sua atividade de investigação centra-se sobretudo nos séculos XVI a XIX e assegura neste âmbito a direção científica de vários projetos. Como editor de teatro clássico português, tem vindo a publicar na imprensa nacional o teatro completo de autores portugueses do século XVI, 9 volumes já publicados, e dirige a coleção de textos dos séculos XVII e XVIII do Centro de Estudos de Teatro. As suas áreas de investigação abrangem, para além da história do teatro, a crítica textual e as humanidades digitais. Acrescento a esta pequena nota biográfica que tenho também o gosto de participar em 2 dos seus projetos de investigação e vamos ouvir a conferência da letra ao número, fixações de leituras. Muito obrigada, professor José Camões. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado. Vou usar a pessoa da doutora Sandra Boto para fazer extensível a todos os intervenientes na organização deste colóquio e o convite que me foi dirigido. E começo de imediato. Em 1986, Osório Mateus começou a recensão que fez ao livro de Stephen Reckert, O Essencial sobre Gil Vicente, com uma pergunta: que fazer com o legado artístico que ficou do século das grandezas e inclui Vicente logo a abrir? A resposta que propunha continua a ser e será sempre válida. Cito: dar a ler, dizer como foi, acreditar que pode ser trabalho para modernidades futuras. Mas existem dificuldades a mais. Por um lado, não se encontra no mercado livreiro convencional edição por onde se possa ler, sem dano, a série de textos que nos resta. Esta afirmação referia ao panorama editorial de Gil Vicente há cerca de 35 anos. E com exceção de Gil Vicente, presença constante no repertório dos ensinos básico e secundário, apenas António Ferreira, com a sua Castro, e esporadicamente Sá de Miranda, com propostas fragmentadas do seu teatro, beneficiaram do mercado escolar e, portanto, de um baixo contínuo editorial. No sentido de colmatar a lacuna apontada no mercado livreiro de então, empreendi uma série de iniciativas editoriais de modo a resgatar os chamados autores clássicos do teatro português, realçando de entre eles aqueles que possam estar sempre em uso e com proveito. Ao longo dos últimos 25 anos, dediquei parte do meu tempo laboral, e não só, ao desenvolvimento de modos editoriais que disponibilizassem a quem os quisesse ler os textos de teatro ou para teatro produzidos por autores portugueses entre os séculos XVI e XVIII, que genericamente cabem na categoria de clássicos, seja na sua dimensão patrimonial, seja na cronológica, abrangendo grosso modo a gênese da modernidade. Respondi, creio, em parte à primeira pergunta formulada no título do colóquio: porquê? Os 2 objetivos imediatos deste projeto editorial, e tenho aqui a imagem do primeiro deles, que tem 20 anos, esta aplicação. Os 2 objetivos imediatos deste projeto editorial eram resgatar, como disse, um património textual e aproximar o leitor de um corpus
cuja distância histórica, linguística e mesmo cultural impedia essa abordagem. A isto acresce o valor documental desta aplicação para a própria história do teatro, uma vez que este tipo de coleção, ao editar criticamente os textos, apresenta pela sua própria natureza o contexto cultural, literário e teatral em que foram produzidos. Estabelece assim como um instrumento prático e eficaz para proceder à constituição de conjuntos organizados com base em múltiplos critérios. Por exemplo, é possível reunir textos que partilham os mesmos textos ou mesmo as mesmas fontes. Como a Teresa ontem falava de romances, eu vou tentar usar a aplicação na pesquisa, se estivesse a funcionar, como acontece quase sempre. Quero uma pesquisa temática, escolho todos os autores, ou escolho apenas um autor, que é mais fácil limpar. António Prestes, que é um dos poucos autores famosos, escolho todas as obras e vejo, por exemplo, que citações, que fontes de citação este autor usa. E para fazer jus à minha colega, vou encontrar o romance do Conde Claros. Temos 3 ocorrências. A primeira, Conde Claros com Amor, está no Alto Desembargador. Acedemos, espero, ao texto completo, limpo, e a ocorrência do romance Conde Claros. Um ícone azul diz-nos que tem uma nota explicativa daquela seleção. Nessa explicação, ao estender a caixa, porque é uma nota grande, tenho o romance de Conde Claros e outras ocorrências no corpus de teatros de autores portugueses do século XVI, inclusivamente o que foi ontem citado, se eu encontrar, no Alto de Rodriguimento de Jorge Pinto, que aqui está, que a professora Teresa Araújo ontem citou com os erros de amor. E automaticamente estamos como observaram, mudámos de texto. Bom, esta plataforma fornece ao leitor o acesso ágil e simples às edições críticas, aos facsímiles de manuscritos, o ícone ou de primeiras edições, e um conjunto detalhado e complexo de notas. Nós podíamos continuar aqui a navegar por todo o corpus a partir desta caixa de notas. Um glossário, há a possibilidade de diversas pesquisas, há consulta total ou parcial do vocabulário de todo o corpus, com hiperligação às suas ocorrências, a uma bibliografia tanto quanto possível exaustiva, com o seu próprio motor de busca, bem como a iconografia e música, por exemplo. O teatro do século XVI está, pois, editado na íntegra, em meio digital, beneficiando alguns títulos e autores dos correspondentes edições em papel, publicadas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, entre 2002 e 2011. Gil Vicente, Afonso Álvares, António Prestes, Simão Machado, Henrique Aires, Vitória, para além de 3 volumes com obras de autores cujo nome se desconhece, estando preparado, já há anos, à espera da ocasião, um 4º volume da série, com as obras de autores atribuídos, como Sebastião Pires, João de Escobar, Henrique Lopes, Jerónimo Ribeiro, António de Lisboa, Gil Vicente da Torre, Jorge Pinto, e um 5º com teatro religioso. Bom, do século XVII, portanto, foi um projeto, aquela página tem 20 anos, esta tem 10, penso que fomos quando começámos a fazê-lo. Do século XVII subsistem nomes como Francisco Manuel de Melo, e a eles, e Francisco Rodrigues Lobo, por exemplo, a eles juntei alguns mais, mas fora do restrito convívio que promovo com os meus alunos ou parceiros de projeto, a leitura parece-me impraticável. Como exemplo, apresento o teatro por autores, por exemplo,
Pedro Salgado, que tem vários textos, estão todos publicados aqui e uma edição em papel preparada por mim, anotada e com um estudo introdutório da minha colega Teresa Araújo e que, mais uma vez, é um volume que espera oportunidade de se transferir do digital para o papel. Bom, por uma mera curiosidade também, este está ainda na esfera do privado, o Teatro de Autores Portugueses do século XVIII, que uso nas aulas com os meus alunos e procedemos a edições, só por uma brincadeira também, com a Teresa Araújo, para ela fazer concorrência ao João Dionísio no impacto de índices, do índice de impacto. Uma pesquisa livre em todos os autores e todas as obras. O Rosquet. Temos um intermês da Freira, que nos dá o Rosqueviste Vive, não la veréis mais em França. O tal que ontem dizia que tinha sobrevivido no século XVII e sobrevive no século XVIII. Para estes autores a estratégia foi um pouco outra. Como disse, é mais em ambiente escolar. Neste século apenas um nome sobressai na primeira metade do século, António José da Silva, que tem tido alguma fortuna editorial e aproveitado a arte do teatro musicado. Da segunda metade do século, apenas Correia Garção permanece como curiosidade caprichosa no universo teatral, ficando de fora nomes que contribuíram realmente para o desenvolvimento da literatura dramática e do espetáculo de teatro, como António José de Paula. A estratégia foi, pois, por um lado, fomentar a investigação e estudo com docentes a teses de doutoramento e, por outro, proceder a edições divulgadoras em meios universitários, entre alunos das diversas universidades que se dedicassem ao estudo de teatro, passando imediatamente do digital para o papel, que tenho o gosto também de oferecer à Teresa Araújo. Sobretudo num corpus de teatro que se conserva no fundo da Real Mesa Sensória, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, inédito. Portanto, as peças que foram proibidas e censuradas por aquela instância administrativa. Felizmente enganei-me e a circulação dessas edições extravasa o circuito académico, por exemplo, alcançando, e para usar linguagem concursal, os objetivos de meios criativos e indústrias culturais, potenciando a componente de experimentação, técnica e artística, que conhece, não é? E, de facto, Luís Miguel Sintra promoveu um chamado Atelier Narciso, com representação da peça homónima de Rousseau na tradução portuguesa setecentista que editei, à semelhança do que vem fazendo para o século de ouro português Silvina Pereira, com iniciativas de leituras públicas semi-encenadas, levadas a cabo a partir das edições digitais ou deste papel do teatro clássico que tenho vindo a realizar. Fica assim também, em parte, respondida a segunda questão formulada no título deste encontro: editar os clássicos para quê? Neste ano 2021, foram já 3 as iniciativas teatrais que a elas recorreram, de modos diversos e que proporcionaram matéria de reflexão que passarei a expor. Participei na qualidade de consultor em 3 projetos teatrais baseados em textos de teatro quinhentista português, num único ano, é óbvio. 2 deles de encenação, o Alto dos Cantarinhos, de António Prestes, levado à cena no Teatro Virgínia de Torres Novas, como trabalho de projeto para obtenção de grau de mestre, de Eduardo Dias. O outro foi o Pranto de Maria Parda, recentemente encenado por Miguel Fragata, no Teatro Nacional Dona Maria II. O terceiro, de índole muito diversa, e que talvez aqui mais interesse, foi a gravação áudio da comédia de Rubena, de Gil Vicente, promovida por Miguel Sopas, também no âmbito do seu projeto para obtenção do grau de mestre. O modo como a apresentação destes clássicos foi preparada diz bem da estranheza que a língua dos textos provocou nos membros das companhias no primeiro contacto que com eles tiveram. Em todos eles, grande parte da decifração dos sentidos, tarefa necessária não apenas à descodificação de figuras de discurso e identificação de conjuntos de referentes hoje desaparecidos, quer do mundo físico, quer do espiritual,
Necessidade sentida, aliás, de modo muito ligeiro, devo confessar, mas muito mais premente foi a tarefa da descodificação da língua, das suas estruturas morfossintáticas e semânticas. Em cada um dos casos, foram necessárias várias sessões de leitura e tradução, entre aspas, ou sem elas, se estivéssemos na América, porque a língua do século XVI não é a mesma da de hoje. Acrescendo, na deixis do teatro, o facto de ser em verso. Há realmente um medo da poesia, e muitas vezes os atores reescrevem em prosa as peças que estão em verso, na convicção de que a própria quebra de linha do verso prejudica a compreensão. Vezes há em que o encavalgamento a isso parece conduzir, como até defende Hélio Alves, para parte da poesia de Sá de Miranda. O espetáculo do Teatro Nacional, e agora queria tentar passar para estes slides. O espetáculo do Teatro Nacional Maria Parda optou, aliás, como recurso cênico pela projeção de notas ao texto, neste caso nas costas da atriz. Começando logo pelo título do espetáculo, que fora pré-concebido com base na apropriação que a tradição fez do texto e da figura de Maria Parda, uma mulata. Sobretudo a partir das convicções de Paul Tessier e Luciana Stegagno-Picchio, numa espécie de hipercorreção da época pós-colonial, que não é o sentido da alegoria da escassez que o texto patenteia. É mais uma forma de fazer perdurar um clássico. O encenador do Alto dos Cantarinhos, em Torres Novas, hesitou durante meses e foi um longo processo, uma vez que contou com atores amadores que tiveram neste espetáculo o seu primeiro contacto com a língua do século XVI. Ele pensou em adicionar uma figura do representador, à boa maneira quinhentista, como se fosse explicando a ação ao longo do espetáculo. Mas optou, afinal, por não o fazer, por se tratar da primeira representação moderna. Portanto, mais de 500 anos o texto não tinha sido proferido. E quis deixá-lo na sua autenticidade, permitindo-se, nas suas próprias palavras, a partir de agora, cortá-lo e adaptá-lo às exigências da transmissão total da palavra. De facto, no final da récita, os comentários do público ecoavam as palavras que Desdémona dirige ao Otelo na segunda cena do quarto ato da peça de Shakespeare. I understand the fury in your words, but not the words. Não perceberam as palavras que estavam a ouvir, mas perceberam a história. O caso da comédia de Rubena é bastante diferente, pela sua natureza de exclusividade da palavra. Tratou-se de uma tentativa de reconstrução das sonoridades da língua quinhentista. Embora não entendessem as palavras, entendiam os modos como as grafias representavam essas sonoridades. Sobretudo a partir de casos de rima e de elisões obrigadas pela métrica, num exercício que o Giuseppe Tavani já havia ensaiado na sua edição da comédia em 1965. Dei-me conta, pois, de que talvez faça falta um tipo de edição que, a par do esclarecimento de vocabulário, de identificação de lugares referenciados ou alusões literárias e históricas, apresente propostas de resolução de problemas de índole técnica, como versificação e modos estilísticos e linguísticos. Há anos, Luís Prista, num colóquio realizado na FCSH, intitulado Contra a Literatura, Programas e Metas na Escola, chamava a atenção para o facto de a língua anterior ao século XVIII não ser a nossa. E no artigo que resultou daquele encontro, explicita que se pode ensinar literatura, e cito, se a língua dessa literatura for a língua materna dos alunos. Não se a língua dos textos não for a nossa. A língua da poesia trovadoresca de Fernão Lopes, de Gil Vicente, de Camões, dos Lusíadas ou até do Padre António Vieira, não é a nossa língua. Textos escritos em português antigo ou clássico implicam uma leitura tão ascendente que é difícil que possam servir para tarefas de compreensão, tarefas de ensino da leitura. E agradeço ao João Dionísio, agora para empatar, a referência do artigo. Bom, do ensino e não só, acrescento eu, como pude verificar em experiências muito recentes. Mas reitero, editar e representar os clássicos, sim, mas para quem e como? Será que fazem mesmo parte de um património reconhecível?
E um ponto fulcral da edição de clássicos reside efetivamente na ponderação de um sistema representativo da língua. Não será por acaso que Ivo Castro, no prefácio que fez à minha edição das obras de Gil Vicente há 20 anos, define como pedra-toque de qualquer edição, o estabelecimento do texto advindo da aplicação de critérios de transcrição. Quando, ainda na década de 90, acertava com Margarida Vieira Mendes critérios de fixação de texto para a série Poesia do Tempo dos Descobrimentos, de que ela era responsável, interrogámo-nos muitas vezes sobre a atividade que estávamos a desenvolver e que ela resumia com algum humor. É como se estivéssemos a inventar uma língua. Não era bem isso, mas não estava muito longe da verdade. O que inventamos são realmente modos de representação da língua, que não servem utilitariamente uma comunidade alargada, mas sim uma minúscula tribo que despende, proveitosamente, parte da sua energia laboral na reflexão sobre o assunto. Como se organiza a memória da língua? A resposta mais imediata é talvez o dicionário. Mas terá de ser na medida em que, por exemplo, Luís Fernando Lara o considera como um depósito da experiência social manifestada em palavras cujo valor deriva da capacidade de superar a memória individual a favor do coletivo. Mas um dicionário, acrescento eu, é também e sobretudo o articulador da memória de uma realidade, uma ordenação do léxico com que se manifesta a experiência e se nomeia o mundo que a rodeia. O texto de teatro tem uma dupla valência quando se institui manancial de um dicionário. Por um lado, é a letra que por si vale, por outro, é a letra que vale por fala. O teatro escrito e representado em Portugal nos séculos XVI e XVII é teatro quase sempre do cotidiano, e assim como as figuras dos corpos representam os seres que habitam as casas e ruas que os espectadores reconhecem, assim as figuras das letras representam a língua que elas falam. Como dar a ler isso? É a terceira pergunta que o título deste colóquio enuncia. Como podemos construir e propor sistemas de representação de uma língua que já não existe, quando sabemos que esses modos não são os do tempo, mas que, por acaso ou por conhecimento de causa, podem ser significativos, uma vez que temos a certeza de que no seu tempo, quase a certeza, eles não eram eficazes, como se pode aferir, por exemplo, de algumas gramáticas do século XVI. Duarte Nunes de Leão fornece listas de erros emendados. Mas a verdade é que os autores persistiam no erro e em que conta deverá ter o editor dos textos desses autores o erro e a emenda. Aponta os casos de solene, por exemplo, com N, e de tabelião, como forma correta, versus tabalião, como erro. Nas edições que preparei não tive pejo em simplificar o grupo consonântico de solene, mas queria manter a oscilação tabelião. Não consegui fazê-lo porque só existia a forma errada, tabalião. Em todo o teatro do século XVI, todas as ocorrências do nome são com o erro, segundo Duarte Nunes de Leão. E alguns de nós passamos horas ou semanas cogitando na forma de representação, se pomos um til, se resolvemos a abreviatura, se temos pejo em acrescentar qualquer sinal, fazemos entre parênteses retos, quando aqueles que nos poderiam servir de algum norte nem sequer pestanejam e são corretamente pragmáticos. O caso de Fernando Oliveira é paradigmático. Ele está a dissertar sobre a letra M e a figura de M, e às tantas, ao dar um exemplo, ou ele ou o tipógrafo percebem que não cabe na linha e em vez do M põe o til. Sobretudo no século XVIII, avançando no tempo, abundam os casos em que os problemas de ortografia são referidos nos tais pareceres dos revedores, seja exigindo a correção, sem que se chegue a usar a licença solicitada, seja escusando ou suprimindo obras. Não são raras as ocasiões em que se aponta a deficiência da versão portuguesa, que prejudica um original de mérito, como no Hipocondríaco, com parecer favorável de 22 de fevereiro de 1769. Aí se refere que o tradutor exprimiu com felicidade o texto original, mas exprimiu em uma ortografia e pontuação tão exótica e ridícula que é bem se lhe advirta que não deita perder com ela uma
comédia tão excelente. Bom, por vezes exemplificam-se os erros, e alguns deles já aqui apontados. Como no parecer de 24 de outubro de 68 para a ópera O Mais Heróico Valor, em que se dão como erros de uma ortografia tão errada como é vulgo escrever eterno, com I, estímulos, com O, adquirir, disciplina, sonho, com ditongo, trumento, valor, com 2 L's, resolução, determinar, etc. Ora, estes exemplos mostram casos que o editor moderno teria tendência a conservar, como disciplina, e outros em que poderia hesitar, como eterna, com I, ou sonho, com O. Mas que a instância censória, que exerce o seu poder de autoridade também em matéria de língua, não hesita em censurar por errados. Caso exemplar é o de Frederico II da Prússia, traduzido por Dom Félix Moreno de Monroy, de que existe um manuscrito no fundo da Real Mesa Censória e o respectivo impresso. E vemos uma mudança clara nas opções de grafia. Há correções nítidas, como seja, por exemplo, um fenómeno que ainda hoje se dá de confusão entre a contração da preposição a com o artigo definido ou a forma homófona do verbo haver. Sistemática é a moderna utilização do i latino em vez do i grego, como em rei, e é muito constante o que está grafado de uma maneira no impresso ser, e este é o impresso que serviu, este é o manuscrito que serviu à impressão. Nós temos aqui, pode-se muito bem ver, a página 14 e ali em cima o revedor a pôr que está na 14, quando voltou a conferir. Portanto, à instância. Isto bem pode ser resultado, então, do ditame do despacho que o requerimento obteve e que diz: imprima-se emendada a ortografia e volta a conferir. Bom, o que fazer, então, quando editamos os textos e não temos conhecimento destes ditames? Conservamos as grafias dos originais, por considerarmos que elas representam uma qualquer vontade autoral, ainda que seja por ignorância? Não nos esqueçamos que se trata de editar clássicos e assegurar a sua transmissão em herança. Outros meios e propósitos de estudo terão certamente em conta o erro e hão de querer dar boa conta dele, como o projeto de cartas de preços que a Rita Marquilhas também empreendeu, ou o meu próprio projeto de edição de documentos que forneço justamente uma leitura paleográfica e uma leitura crítica, e daí se pode ajuizar do erro ou da vontade com que cada um escrevia. Assim como concebo práticas editoriais em função de textos a fixar, também proponho diferentes suportes para uma mesma edição. A experiência acumulada ao longo de anos na edição de corpora textuais de dimensões consideráveis, todo o teatro de autores portugueses do século XVI, do XVII, a poesia de Sá de Miranda, a documentação para a história do teatro em Portugal e de tipologia de transmissão variada, original ausente, testemunho apócrifo único, testemunhos apócrifos abundantes, testemunho impresso único, lições de múltiplas variantes, lições de múltiplas versões, etc. Acionou mecanismos de produção editorial. Prendem-se sobretudo com a escolha de suportes que, por sua vez, ditam opções editoriais, não só na arquitetura da edição, mas também na prática ecdótica, como a da escolha de lições, o estabelecimento dos critérios, normas de edição, a fixação do texto, num processo de disponibilização do património textual. Em diversas ocasiões manifestei já a minha convicção de que a coexistência de edições de um mesmo texto preparadas por um mesmo editor é um bem a fomentar, em princípio em suportes diferentes, mas até resultado de pensamento distante no tempo. O digital proporciona ferramentas, como temos vindo a ver, de leitura cuja agilidade de operação ultrapassa em muito a rigidez de qualquer aparato fixado em papel, sujeito a um complicado sistema de remissões, dependente da arquitetura do livro, que é independente e autónoma da vontade do editor. É mais da casa editora do que propriamente do editor. E às vezes a negociação não é fácil. Bom, inclusivamente tem sido, agora só uma confissão, com muita perplexidade,
No entanto, que noto que a maioria dos estudantes, este ano, toda uma turma inteira, são cerca de 10, já não usa computadores portáteis. Ninguém na aula tem computadores portáteis, nem sequer o tablet. Tem exclusivamente telemóvel. Ou seja, isto vai reduzir muito o ecrã e o campo de leitura. O trabalho digital do editor vai ter que ser redimensionado, certamente. Permitam um parênteses, mais outro de desabafo. Muitas vezes barafustei mesmo, e publicamente, sobre a dificuldade em convencer programadores da necessidade de um modo fácil de inserção de caracteres pouco habituais, e por isso hoje perguntava de manhã sobre essa questão, mas que abundam na representação da grafia da língua portuguesa antiga, como o célebre U com tilde, já aqui mencionado, para citar apenas a minha bête noire. Lembro que ainda hoje é necessária uma caixa de inserção de símbolo para o conseguir, e sabe-se lá qual será o resultado na impressão. Se bem que devo confessar que agora é mais estável e corresponde quase sempre à expectativa, com algumas exceções do mundo anglo-saxónico. Tive também o privilégio de acompanhar a transição para o digital na tipografia, não ainda na impressão, mas na paginação. Entusiasmado com a rapidez e supostamente com a agilidade que o processo permitia na correção de eventuais gralhas e de provas ou de acertos de paginação, entreguei em fecheiro Word as edições que preparava de autores cientistas de teatro. A coisa correu mais ou menos bem com a edição proposta de Gil Vicente, em 5 volumes, acompanhada muito de perto, em todas as suas fases de pré-impressão e impressão. Quando a imprensa nacional mudou de programa de paginação e o diálogo com a impressão enfermou de algum ruído, foi necessária uma errata, por exemplo, nas obras completas do Afonso Álvares, cá está ela como extra texto, e que posso mostrar, que dá bem conta da abreviatura do relativo que e no uso da nota tironiana para a copulativa i. Por isso, simplesmente, a máquina não entendeu. O desalento vem também da constatação do efêmero do digital, o que parece um paradoxo. Basta pensar na rapidez como qualquer aplicação, ferramenta, programa, etc., se torna obsoleto. Tudo isto acrescido ao facto de o dispêndio de tempo e energia necessário para proceder a provas que verifiquem o correto comportamento nos diversos sistemas operativos e ambientes, com as suas respectivas versões que convivem mal. É forçoso que, mais do que nunca, e eu noutros lugares já tenho referido esta minha convicção, que o editor digital adopte os dedos e os olhos dos futuros utilizadores, que seja perspicaz na antevisão de desejos e na previsão das dificuldades e que instale em si a cabeça e os dedos de quem, na sua equipa, entre bolseiros, colegas, etc., introduz os dados de forma a implementar fluidez no discurso diretivo. Para isso, o editor digital tem de ter conhecimentos que extravasem os do universo do livro. A informática é cada vez menos um universo científico de acesso restrito a especialistas, normalmente desafeto às letras. E a edição eletrónica reclama uma interseção dos dois universos, que terá de ser realizada numa função em que creio ser imprescindível investir, já que pela primeira vez o estudo utiliza um meio que não é o do objeto estudado, o livro. Isso abre possibilidades que podem ainda estar por descobrir, como a Sandra hoje, ainda há pouco, nos comentava, ultrapassado que foi o receio de o digital destronar o velho livro. Apesar de a crítica textual ter vindo a apoiar-se ao longo da história em várias filosofias que conduzem a caminhos diversos, é ponto assente que o fabrico de uma edição crítica avalia a história da transmissão de um escrito com o objetivo de detectar erros, eliminá-los e estabelecer um texto que se aproxime, tanto quanto possível, de um determinado arquétipo. Tenho consciência de que lido com materiais sobre os quais há muito pouca literatura exegética produzida e que, no caso português, a problemática de transcrição de textos atinge dimensões quase supletivas, nos dizeres de Ivo Castro e Mariana Ramos. Bom, o encontro produtivo entre a crítica textual e as potencialidades informáticas na abordagem científica do texto-teatro produziu resultados que, para já, concluo serem bastante
positivos, tenho vindo a conservar e a utilizá-los frequentemente. De um mesmo gesto podem nascer objetos diferentes que servem propósitos diferentes. Reflexo da minha convicção é a oferta de 11 textos numa edição crítica em suporte eletrónico, a par do volume contendo a edição de divulgação, como nos casos que acabei de mostrar. Emprego aqui o termo no seu sentido mais nobre de aproximação ao vulgo e não no sentido depreciativo que a elite escolástica normalmente lhe atribui. Constitui-se como tentativa em verbo de criar para estes textos um campo bibliográfico, perto do ideal proposto por Ivo Castro e Ana Maria Ramos, capaz de satisfazer as necessidades de todos os tipos de leitor potencial. É necessário encontrar meios para recuperar para o livro o prazer da leitura. Deixar para outros suportes os esforços do estudo árduo, como os exercícios gramaticais ou o reconhecimento aleatório de recursos estilísticos, usado ou pensando num público de escolaridade obrigatória, construindo desse modo ou contribuindo para libertar os autores clássicos do anátema infligido pelos preconceitos escolares que os transformaram em lendárias dificuldades insuperáveis. Penso seguir aperfeiçoando o trabalho anterior de mais de 20 anos, de modo a poder executar planos operacionais já concebidos para que o suporte digital seja fonte de edição em papel dos textos de teatro clássico português que devem ser preservados e transmitidos, e importa como. Renunciar à memória é a única coisa que não é negociável. A memória não se inventa, transforma-se e cabe a cada época encontrar nela espaço para a recuperação da estranheza do passado, aprendendo a compor a história do teatro a partir das suas histórias e de como estas se construíram com textos e imagens, com palavras e com coisas. É tudo. Muito obrigado. Espero não ter passado. Muito obrigada, e se ultrapassou não tem problema nenhum, pois não. Muito obrigada. É verdade que coloca a meu ver, colocou problemas nucleares de enorme importância. Só espero que continue aquilo que promete, que é continuar o estudo do teatro português. Penso que sim, que os suportes não são, os suportes de edição não são um caso de sumenos, e cada suporte terá o seu destino próprio, o seu propósito próprio, sem dúvida nenhuma, inclusivamente o telemóvel, de facto. Eu tenho dado conta disso este ano. A minha turma de licenciatura, que não é composta por 10 pessoas, mas é composta por quase 50, e os textos que lhes mando através das plataformas, o Infor Estudante, o Infor Docente, o Infor não sei o quê, são depois lidos nas aulas, nas nossas sessões de trabalho, a partir dos seus telemóveis. Peço desculpa aos ecologistas, mas eu voltei a usar fotocópias. É uma novidade. Eu nunca tinha, quer dizer, um ou outro em situação de recurso faziam. Agora, este ano dei-me conta de ser uma prática. Claro que os telemóveis cresceram um bocadinho, mas nem sequer são tablets, não é? E portanto, quer dizer, em vez de lamentarmos apenas o facto, acho que devemos pensar sobre a edição para este novo meio sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada por não sei, perguntas? Mesmo assim, boa tarde, muito obrigado pela comunicação. É uma adenda a este diálogo entre o José Camões e a Teresa.
só para dizer que já há não muito tempo foi lançada pela Bárbara Bordalerro, pelo Peter Robinson e por outros colegas uma aplicação para a leitura editorial do projeto dos Canterbury Tales e portanto, estamos mais ou menos todos numa onda semelhante, pelo menos, era só isto. Obrigada. Em casa, não sei se há questões colocadas a partir de... questões colocadas à distância. Assim sendo, muito obrigada por esta brilhante comunicação.